HSML11, o fundo de shoppings da HSI. Vamos ler o relatório gerencial de fevereiro de 2025, publicado agora no dia 12 de março de 2025, o fundo que lá no final de 2024 anunciou a redução nos dividendos, com a gestora decepcionando os cotistas. Vamos continuar aqui o acompanhamento do fundo e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Tá aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em 2019, tem aqui as taxas de administração e de performance, tem como alvo o retorno de 6% mais o IPCA, valor patrimonial aí na casa de 2 bilhões, a cota patrimonial a R$ 109,43, a última distribuição foi de 65 centavos por cota. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o HSML11 está cotado aí no mercado secundário a R$ 78,00. Ele que em agosto de 2024 chegou no pico de R$ 91,31. Desde então, de meados de novembro, quando surgiu aí a notícia da redução da distribuição, o fundo amargou uma queda considerável, chegando lá aos R$ 68,11. Teve uma leve recuperada, retornando aí à casa agora dos R$ 78,00, né? Como comentamos, a última distribuição será agora de 65 centavos, com pagamento marcado agora para o dia 11 de março de 2025, fazendo um yield aí de 0,85 ao mês, decrescendo um pouco em relação a dezembro, que o yield foi de 1,1% ao mês, um yield anualizado aí de 11,84%. Em comparação ao IFIX, ao CDI e ao IPCA, pessoal, a cota aí no mercado secundário conseguiu sempre aí dar uma leve descolada, mas como comentamos lá em novembro, dezembro de 2024, ele decresceu bastante no mercado secundário, né? E agora busca aí esta leve recuperação, mas ainda abaixo do IFIX, do CDI e do IPCA. Como comentamos, a R$ 78,00 ele faz um P sobre VP de 0,72, uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de 10,24%. Voltando aqui para o relatório, pessoal, o fundo possui em seu portfólio 7 shoppings, distribuídos aí em 5 estados, uma BL própria aí de 179 mil metros quadrados. Nos destaques da gestão, no cenário macro, é aquilo que já conhecemos, não perderemos muito tempo aqui, mas em relação ao desempenho operacional aqui do portfólio, pessoal, ele iniciou 2025 aí com um crescimento de 9%, em relação ao NOI, atingindo aí R$ 131,98 no metro quadrado. Segundo a gestão, os destaques positivos ficam lá para o Granja Viana, com um crescimento aí de 38%, o Via Verde, com um crescimento de 27%, muito impulsionados aí pelos não recorrentes de casamento de repasses do estacionamento. Outros destaques também positivos do fundo, pessoal, segundo a gestão, é o Paralela Salvador em 15% e também o Uberaba Shopping, tá? Com um resultado positivo aí de 9%. Nesse patamar de crescimento de 9%, pessoal, a gestão destaca aqui que o fundo superou a inflação acumulada no período de IPCA 4,56%, atingindo aí o volume por metro quadrado de vendas na casa de R$ 1.332, com os destaques lá para o Via Verde Shopping, para o Shopping Metrô Tucuruvi, com um resultado positivo aí de 14%, e para o Paralela Shopping, com um resultado positivo aí de 11%. Os destaques negativos para as vendas em relação à variação de 2024, pessoal, fica lá para o Pátio Maceió, com uma variação negativa de 1%, e para o Shopping Granja Viana, com uma variação negativa também de 1%. Para janeiro, pessoal, a gestão destaca aqui a inadimplência em relação ao 13º aluguel, tá? Os shoppings têm aí como regra o recolhimento do 13º em relação aos aluguéis, para a maioria dos lojistas, e a gestão destaca aqui uma inadimplência líquida que tem de ser maior aí nos primeiros meses, registrando aí 3,8% em janeiro. Mesmo assim, a gestão destaca que a inadimplência foi positiva porque ela veio abaixo aí dos 6% registrados lá no ano passado, e uma projeção orçamentária aí de 6,2%. Inclusive, ela acredita aí na recuperação integral dessa inadimplência para os próximos meses. Em relação ao guidance da distribuição, pessoal, aqui é um ponto a se lamentar, tá? A gestão divulga aí o patamar de distribuição entre 65 centavos e 82 centavos por cota. Houve uma redução nessa distribuição, ela que era lá na casa dos 80 centavos, como vimos, e sem nenhum motivo plausível, aparente, a gestão simplesmente resolveu decrescer essa distribuição para 65 centavos por cota, fazendo aí o yield de 10,2% ao ano. Como veremos aqui ao longo do vídeo, o fundo consegue aí apresentar resultados excelentes e não há justificativa plausível para esta redução da distribuição,
o que indica aí por parte da gestão um acúmulo de resultados para uma distribuição maior, de repente, aí no segundo semestre de 2025, para quem sabe aí, quando houver uma reversão no cenário macroeconômico e a cota lá no mercado secundário der uma andada, a gestão fazer emissão, né? Não há outra justificativa que não essa. Seguindo aqui, pessoal, nos fatos relevantes divulgados recentemente aí pela gestão, em relação a janeiro, houve aí a troca lá do securitizador, deixando aí a Itaú e indo para a BRL Trust, distribuidora de títulos, o que propiciará aí ao fundo uma redução na taxa aí de escrituração na ordem de R$514 mil ao ano, o equivalente a 2 centavos por cota. Em relação à DRE do fundo, pessoal, ele fez aí um resultado operacional de 15.914, o equivalente a 76 centavos por cota, distribuindo 65 centavos por cota, conseguindo fazer aí um resultado acumulado de 11 centavos por cota. Tem aí um resultado não distribuído por cota do equivalente a 77 centavos, e ela destaca aqui também que para 2025 está previsto aí o recebimento de 2 parcelas de venda de 30% lá do Shopping Maceió e 2 parcelas lá da venda do Shopping Uberaba, tá? No percentual aí de 25% do ativo, totalizando aí um ganho de capital projetado aí na ordem de 34 milhões, o equivalente aí a R$1,65 por cota. Em relação à distribuição, pessoal, houve aí uma queda de 80 para 65 centavos. Em relação à rentabilidade do HSML 11 para fevereiro, ele rendeu aí 7,3%, enquanto o IFIX rendeu 3,3%, e o CDI 0,8%. Em relação à liquidez do fundo, pessoal, ele segue lá com 193 mil cotistas, tem aí um movimento na casa aí de 3 milhões por dia de negociações na B3. Em relação às alavancagens, pessoal, o patamar atual aí do fundo é na ordem de 19,4%, considerável já, né? Já começa a acender aí um alerta laranja, consolidando aí 625 milhões de obrigações do fundo, tá? Sendo a principal delas lá para o Uberaba Shopping, na ordem aí de 220 milhões. Tá aqui, pessoal, o cronograma de amortizações para 2025. Ele tem aí projetado o pagamento de 24 milhões de amortização. Por fim, pessoal, em relação aqui aos indicadores do fundo, a gestão destaca que para janeiro, o NOI, como comentamos, registrou aí um crescimento de 9% em relação a 2023, alcançando aí R$ 131,98 o metro quadrado. Em relação às vendas também, foram 9% em relação ao mês do ano anterior, alcançando aí R$ 1.332 de vendas por metro quadrado, tendo aí como destaque também a elevação da inadimplência líquida de 3,8%, ainda assim abaixo dos 6% em relação ao ano anterior. O custo de ocupação chegando lá a 8,2%, a inadimplência em 3,8%, 67% das receitas são advindas lá dos aluguéis mínimos. A maior composição do NOI está aqui para o shopping Metrô Tucuruvi. Em relação à tipologia de lojas, pessoal, 66% delas são do tipo âncora, e o Metrô Tucuruvi corresponde aí a 19% em relação à composição das vendas, sendo que nesse ativo, pessoal, o fundo é detentor aí de 100% de participação. Por fim, pessoal, em relação aos destaques individuais de cada shopping, aqui para o Pátio Maceió, houve aí uma variação positiva no NOI de 1% se comparado ao mesmo período de 2024. Para o Shopping Granja Viana, o NOI teve uma variação positiva aí de 38% se comparado ao mesmo período lá de 2024. O Super Shopping Osasco, pessoal, com NOI também variando negativamente em 1%. O Metrô Shopping Tucuruvi, uma variação negativa aí de 2%, mas a gestão destaca aqui que já possui nele importantes operações gastronômicas como o Pecorino, o Outback e recentemente aí o Coco Bambu. E para o Shopping Via Verde, pessoal, uma variação positiva aí do NOI de 28%. Um crescimento aí muito impulsionado também pela realização aí de grandes eventos no shopping e também com a abertura de operações de lazer e gastronomia, né? Em relação ao Shopping Paralela, pessoal, a variação também é positiva de 15%. E finalizando aqui com o Uberaba Shopping com registro positivo aí de 9%. Perfeito, pessoal? Como vimos aqui no vídeo, não há nenhuma situação plausível que justifique a redução na distribuição de dividendos. A grande parte dos shoppings aí do fundo retornando excelentes resultados em relação ao NOI, mas por hora é aguardar para ver até quando a gestão continuará aí com essa distribuição na casa aí dos 65 centavos. Perfeito, pessoal? De HSML11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados.
Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. Você que não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com o próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.